Por que é que está tão difícil alugar uma casa ou um apartamento na Itália em 2024? Se você quer entender qual é a raiz desse problema e quais são as coisas que de repente você pode fazer para aumentar as suas chances de encontrar um lugar para chamar de seu, fica até o final desse vídeo. Olá, eu sou a Isabel, criadora do blog da Manina. Bem-vindo ao meu canal. Se você é do tipo corajoso que não tem medo de burocracia, por que é que você não aproveita e já deixa o seu like, se inscreve aqui? Eu estou sempre falando das coisas relacionadas a como superar essas dificuldades para quem é imigrante, principalmente se você não tem a cidadania. Indo ao assunto do nosso vídeo de hoje, por que é que está tão difícil encontrar casa e apartamento na Itália agora em 2024? Não é que esse é um problema que começou a acontecer nesse ano. É uma situação que vem de longa data. Existem muitos brasileiros, tanto aqueles que vêm para morar aqui, quanto a turma que está chegando só para fazer o processo da cidadania, que sempre tem as mesmas queixas. Mas a situação piorou muito, principalmente agora em 2023 e 2024. Eu vou analisar ponto a ponto quais são as principais causas, o que está acontecendo com o mercado imobiliário e fica até o final desse vídeo que pode ser que eu tenha uma boa notícia para você. Ok, vamos lá analisando as causas do que a gente pode chamar de tempestade perfeita que o mercado imobiliário italiano está vivendo atualmente. É óbvio que existem vários motivos, mas a gente pode listar de cara os 4 principais. O primeiro, a baixa disponibilidade e alta procura. O segundo, a alta taxa de inadimplência. Quando as pessoas não pagam no prazo certo o aluguel ou ficam devendo de uma vez por todas. A terceira, a dificuldade que os proprietários, quem aluga uma casa ou um apartamento, encontram dentro da lei italiana para despejar um mal pagador. E a quarta razão é a dificuldade do governo italiano em mudar essas leis ou criar novas iniciativas para promover esse tipo de aluguel de longa duração para as pessoas que vivem, residem aqui na Itália. Analisando ponto a ponto, vamos falar da baixa disponibilidade e eu preciso trazer para vocês um assunto relacionado ao mercado turístico aqui. Vocês já ouviram falar do Jubileu do ano de 2025? Ok. O Jubileu é um evento promovido pela Igreja Católica, geralmente a cada 25 anos, quando os peregrinos, os fiéis, vêm até a cidade de Roma e, ao atravessar uma das portas santas, têm a oportunidade de ter todos os seus pecados perdoados. É uma coisa grande. Em 2015, a cidade de Roma recebeu 30 milhões a mais de turistas. Só a cidade de Roma. Em 2025, o Comune está esperando 35 milhões a mais de pessoas visitando a cidade ao longo de todo o jubileu. O jubileu, só para a gente deixar a coisa mais detalhada, começa no dia 24 de janeiro de 2024 e vai até o dia 6 de janeiro de 2026. Ah, Isabel, mas o que o jubileu tem a ver com o aluguel de casa e apartamento na Itália? Tudo a ver. Porque é o seguinte, essas pessoas que vêm visitar a cidade, elas não vão se hospedar necessariamente em um hotel. Elas podem procurar um Airbnb, elas podem procurar um bed and breakfast, elas podem procurar uma série de estruturas diferentes para se hospedarem aqui. E o que está acontecendo? Tem muito proprietário cujo contrato de locação está vencendo agora, desde o final de 2023, na verdade, que estão se recusando a renovar esse contrato de locação para pegar de volta essa casa, fazer uma reforma, que geralmente é uma reforma bem michuruca, para colocar essas estruturas, esses imóveis à disposição dos turistas, principalmente os turistas que vêm à cidade para o jubileu. E aí, o que acontece? A gente tem uma grande quantidade de casas sendo retiradas do mercado de locação regular e uma quantidade muito grande de pessoas que até ontem tinham um lugar para chamar de seu e agora precisam começar a fazer a busca e encontrar um lugar para morar.
E aí você me pergunta: ah, mas isso só vai acontecer em Roma? Na verdade, não. Isso acaba criando um tsunami, uma onda que vai afetar todas as outras cidades turísticas do país. Um exemplo para vocês: Nápoles era uma cidade que estava um pouquinho por fora dessa reclamação de ser difícil encontrar uma casa ou um apartamento, até mais por causa de toda a fama que ela tem de ser uma cidade perigosa. Pois bem, até Nápoles está começando a sofrer com essa escassez de imóveis. Tem muita gente reclamando, principalmente com relação aos preços, onde um monolocale, que é uma kitnet, cozinha, quarto, tudo ficando junto, está custando de 750 a 800 euros. Lembre-se que Nápoles é uma das cidades com a maior taxa de desemprego na Itália, então é muito dinheiro. Indo para a segunda causa, que é a alta inadimplência, aqui a gente começa a entrar um pouquinho mais numa zona cinza, vamos dizer assim, de todo o sistema econômico financeiro da Itália. Eu fui atrás de algumas informações aqui e, infelizmente, o último dado que eu encontrei é do ano de 2021, final de 2021. A fonte é o Idealista e ali eu encontrei que 39,2% dos proprietários costumam receber o aluguel com bastante atraso, ou seja, mais de 2 meses de atraso, e 17,5% não está recebendo nada. Os inquilinos simplesmente deixaram de pagar. E aí, andando um pouquinho na história italiana, existem muitas famílias que têm dinheiro aqui e que vivem praticamente de uma renda passiva, alugando as casas, apartamentos, que é de propriedade da família aí, que vem sendo herdados há muitas gerações. O que acontece? Esse proprietário, ele prefere ficar com a casa, com o apartamento completamente vazio, pegando pó, se deteriorando, pagando o condomínio, do que colocar ele à disposição no mercado e acabar alugando para um mal pagador que, além de não pagar o aluguel, vai deixar de pagar condomínio, vai deixar de pagar água, luz, o gás e deixar uma quantidade enorme de dívidas para ele. Além do que, tradicionalmente, mal pagador na Itália também não conserva, não tem cuidado nenhum com a casa onde vive. E por que eu falei que eu ia entrar numa zona cinza? Porque essa segunda causa, ela está diretamente ligada à terceira causa, e aqui a gente precisa andar a passos pequenininhos para vocês entenderem absolutamente tudo. A terceira causa é que é muito difícil você despejar alguém aqui na Itália. É lógico que existem as leis de proteção para os inquilinos, para quem tem um contrato de aluguel, mas a coisa curiosa é que a maior dificuldade que os proprietários têm para conseguir despejar um mal pagador é porque geralmente esses contratos de locação eles não são registrados na Agenzia delle Entrate, que seria mais ou menos o Ministério da Fazenda, Ministério da Economia do Brasil. E com isso, o contrato ele não tem validade. A pessoa não pode simplesmente chegar no juiz, fazer uma denúncia, olha, eu estou com um inquilino que não paga o aluguel há 6 meses, eu preciso despejar ele. O juiz vai olhar para esse proprietário e falar, meu amigo, é como se você não tivesse alugado absolutamente nada, porque não existe um contrato. Por que é que esses caras não registram um contrato? Andando sempre nessa zona cinza. Porque muitos deles preferem correr esse risco a pagar os impostos devidos. Esses impostos, eles variam de 10% do valor do aluguel, isso para o contrato a canone concordato, que é quando o proprietário ele precisa seguir uma tabela do governo italiano, isso varia de cidade para cidade, falando qual é o teto que o inquilino pode pagar para o aluguel de uma determinada propriedade, ok? A 22%, que é o canone libero, que é quando o proprietário decide que ele vai cobrar, sei lá, 5.000 euros pelo aluguel de um apartamento de um dormitório em Parioli, por exemplo. Saindo dessa parte dos proprietários que não registram o contrato porque preferem subornar imposto, a gente entra do outro lado da situação,
que é quando o proprietário é uma pessoa que está agindo corretamente, registrou o contrato, está pagando o imposto direitinho, está fazendo tudo certo. E ele se depara com uma situação onde os inquilinos, quem está ocupando a casa, são protegidos por certas leis. Eu tenho certeza que você já ouviu falar que conseguir alugar uma casa, se você tem filhos menores de idade ou pessoas com mais de 65 anos vivendo com você, é ainda mais difícil. E é verdade isso. E aqui eu vou citar 3 situações específicas que dificultam e muito qualquer ação de despejo, ok? A primeira, que é a despejo com menores, crianças, né? No caso de um despejo envolvendo famílias com menores, a situação exige maior atenção. Caso os pais não tenham uma casa alternativa, as autoridades sociais, assistência social, intervêm para identificar uma solução adequada para a família. Eles não vão ficar sem teto. Durante esse período, o processo de despejo fica temporariamente suspenso, o que pode levar a uma prorrogação do prazo devido à disponibilidade limitada de habitação pública. Ou seja, você não consegue simplesmente despejar uma família que tem crianças ali naquele núcleo familiar. Geralmente, a assistência social pública vai procurar uma outra casa, uma habitação social, onde essa família possa viver, só que a disponibilidade dessas habitações é muito pequena. O que acontece? O processo de despejo é paralisado. O segundo caso, que é o despejo com a Lei 104, que se refere a pessoas com deficiência. Ao despejar um inquilino com deficiência protegido pela Lei 104, existem considerações específicas. O inquilino pode ficar até 120 dias sem pagar o aluguel, caso ele demonstre que está com dificuldades financeiras por alguma doença que apareceu após a assinatura do contrato. Além disso, para despejos por conta do término do contrato, ou seja, venceram os 8 anos de contrato, né? Os 4 mais 4, ou os 5 anos de contrato 3 mais 2 da Cedolare Seca. Essa prorrogação pode chegar até 18 meses. E é lógico que nesses 18 meses ninguém vai pagar nada. Outras categorias vulneráveis, como idosos com mais de 65 anos, desempregados, pessoas que estão recebendo auxílio do governo, tipo Bolsa Família, e doentes terminais, também podem solicitar uma prorrogação semelhante de até 18 meses. Contudo, cada situação é avaliada individualmente pelo juiz, que decide se suspende o despejo e concede medidas adicionais de proteção aos inquilinos em dificuldade. O histórico italiano para o proprietário é muito negativo. O juiz sempre vai decidir a favor da família do inquilino. E a terceira lei aqui, que se fala de pedido de carência, não, período de carência. Desculpa, gente, é feriado aqui hoje. O despejo por atraso no pagamento dá ao inquilino devedor a oportunidade de solicitar um período de carência na audiência. Esse prazo adicional, geralmente de 90 dias, é concedido pelo juiz para permitir ao inquilino quitar dívidas de aluguel, juros e custas judiciais. Tem uma outra coisa aqui importante, que esse período de carência ele pode ser solicitado no máximo 3 vezes em 4 anos. Vocês pegaram a malandragem aqui? Por que é que existe essa regra? Porque geralmente o juiz decide pelo despejo, o inquilino entra com o pedido desse período de carência, passa mais 90 dias sem pagar nada, aí o proprietário volta ao juiz, olha, esse cara aqui ele não me pagou, continua devendo, tem uma outra audiência, ele pede mais o pedido de carência e isso vira uma bola de neve, não se resolve de jeito nenhum. E a quarta e última causa, falando das leis italianas e o fato do governo não conseguir mudar muita coisa, esse assunto é bem complicado, é bem profundo, então eu vou acabar passando superficialmente por ele, tá? O governo italiano, ele até tentou implementar algumas iniciativas para favorecer esse tipo de contrato de aluguel de longa duração. A principal delas foi reduzir o IPTU, né, que aqui na Itália se chama IMU,
em 50%. Então, se o imposto é de 2.000 euros por ano, aquele proprietário colocando à disposição, alugando aquela casa num contrato normal de locação, sem ser para uso turístico, ao invés de pagar 2.000, ele vai pagar só 1.000 euros de imposto. Só que isso não gerou muita movimentação no mercado, porque, de novo, geralmente quem tem casa disponível para colocar no mercado são essas famílias que têm uma grande quantidade de propriedade e preferem ficar longe do risco, preferem continuar com a casa completamente vazia. E aí tem uma outra coisa, existe um lobby muito forte, algumas iniciativas populares, inclusive, estão tentando forçar a barra com o governo para implementar uma taxa limite de quantos dias ou quantas casas podem ser para alocação turística. Do mesmo modo que hoje existe em Paris, se eu não me engano, são até 120 dias por ano que um proprietário pode colocar para uso turístico. Barcelona e Nova York. Nova York, na verdade, foi por um caminho que eu acabo julgando exagerado. Nova York praticamente proibiu o uso de casas e apartamentos normais para alocação turística. E por que é que esses pedidos, essas iniciativas, elas não vão para frente? Eu fui atrás aqui de alguns dados importantes, vamos lá. O setor de turismo, ele corresponde a 6% do PIB direto e 13% do PIB indireto italiano, ok? E aí, vamos pensar que 42% do mercado de hospedagem na Itália está relacionado a essas casas e apartamentos para uso turístico, ok? 58% são hotéis, 42% são casas e apartamentos, com aproximadamente 6.000 propriedades. 6.000 não, 600.000 propriedades, 600.000 estruturas. Aí, vocês conseguem imaginar a galera que trabalha com esse ramo de atividade? Tem a pessoa que faz o check-in, que recebe os hóspedes, tem o pessoal que faz a limpeza, tem o pessoal da lavanderia. É um universo, é uma cadeia muito grande de trabalhadores que dependem desse mercado. E o governo italiano meio que está no labirinto, no beco sem saída. Eles não sabem exatamente como agir para atender a demanda das pessoas que precisam encontrar uma casa para viver e não limitar completamente esse mercado de locação turística, porque afinal de contas é uma atividade muito importante para a economia do país e está empregando muita gente. Agora vamos para as dicas. O que é que você pode fazer para aumentar as suas chances em conseguir encontrar uma casa ou um apartamento para alugar aqui na Itália? A primeira delas, eu iria direto para uma agência. Ok, tem a desvantagem de você ter que pagar a taxa, que varia de 10 a 12% do valor do aluguel anual. Fazendo uma conta rapidinha aqui, né? Se o aluguel é de 1.000 euros por mês, 12.000 euros no ano, 10% de 12.000 euros, você vai ter que pagar 1.200 euros de taxa para a agência, mais os 22% de IVA, tá? É importante lembrar sempre disso. Mas assim, a agência, ela tem a obrigação de encontrar um inquilino para o proprietário, ela tem a obrigação de verificar se toda a documentação da casa está em ordem, se você está correndo algum risco, se tem dívida com condomínio, todas essas coisas. E eu sou da opinião que tempo é dinheiro. Se você conseguir investir pagando essa taxa de administração para a agência, você vai economizar dor de cabeça e muito tempo. E são duas coisas extremamente valiosas, pelo menos para mim. A segunda, esteja pronto para oferecer uma boa garantia. E aí eu falo de dois tipos de garantia. Seja capara, que é o depósito em dinheiro. Você deixa 2 meses, 3 meses de aluguel com o proprietário, e esse proprietário devolve o dinheiro para você no final do contrato, desde que você não tenha danificado nada no apartamento e esteja tudo em ordem. A segunda coisa é a fideiussione bancária, que é o seguro aluguel, ok? Muitos proprietários se sentem confortáveis e mais seguros em receberem uma fideiussione de 12 meses.
Se der algum pau, acontecer alguma coisa com você, você perdeu o emprego, não tem mais dinheiro, o banco vai lá e cobre até 1 ano de contrato. Lembrando que, para você pedir que um banco italiano emita para você a fideiussione, você precisa ter uma conta corrente aqui na Itália e um certo relacionamento com o banco. O que é difícil, porque provavelmente você não vai ter a residência. Isso eu estou falando para as pessoas que vêm especificamente para fazer o processo de cidadania, ok? Mas tem uma coisa interessante. Lembre-se que no Brasil tem o Santander e o HSBC. São dois bancos que têm operação na Itália e que de repente você pode pedir a ajuda deles para fazer esse meio de campo, emitir esse seguro, aluguel do Brasil e fazer chegar na agência, na entidade italiana. A terceira, que é especificamente para quem está vindo para a Itália, para o processo de cidadania, esteja pronto para pagar vários meses de aluguel antecipadamente. Por exemplo, você fez o planejamento da sua cidadania, ok? E aparentemente no comune que você está indo demora de 2 a 3 meses para conseguir tudo. Beleza, você vai tentar encontrar uma casa para alugar por 3 meses. Esteja preparado para dar para o proprietário, dar entre aspas, 6 meses de aluguel antecipado. 3 meses do aluguel em si, mais 3 meses da caparra. Provavelmente isso vai te ajudar bastante. Ok, agora chegou a hora da boa notícia. Vocês se lembram que no começo do vídeo eu falei fica até o final, que provavelmente eu tenho uma boa notícia para você? Mas antes eu tenho que ser um pouco estraga-festa. Essa boa notícia ela vai funcionar principalmente para quem não tem pressa e pode contar um pouco com a paciência, ok? Mercado imobiliário, assim como qualquer atividade econômica, funciona em ondas. Tem as subidas, tem as descidas, tem as subidas, tem as descidas. Isso funciona para absolutamente tudo. Agora a gente está quase no topo da onda. Quase. Esse topo da onda ele vai chegar em novembro, dezembro desse ano mais ou menos. 2025 vai ser um ano muito complicado por conta de todo o jubileu e a baixa disponibilidade. Ela vai continuar aqui, só que o jubileu acaba 6 de janeiro de 2026. Muito provavelmente, a partir de janeiro de 2026, a quantidade de casas disponíveis vai aumentar e o preço dos aluguéis vai diminuir. E por que é que eu estou apostando nisso? A gente precisa entender como é que funciona o mercado de locação turística. Tem muito empreendedor individual, uma pessoa que trabalhava numa grande rede de hotéis ou numa grande rede que gerencia várias casas ao mesmo tempo. Essa pessoa chegou no limite, decidiu começar a trabalhar por conta própria. Ela vai procurar uma casa, um apartamento para alugar no nome dela, reformar e colocar à disposição dos viajantes, dos turistas. Essa pessoa, geralmente, ela vai ter um lucro para cada propriedade, para cada estrutura, de cerca de 900 mil euros. Lucro. Só que esse lucro, ele está contando com 100% de ocupação. A partir do momento que a quantidade de turista começa a cair, essa pessoa deixa de ter esse lucro garantido todos os meses. Só que as despesas, elas continuam ali, direto. É o aluguel, é a taxa de condomínio, é o gás, é a eletricidade, que são coisas que aqui na Itália custa bastante. A tendência é que, principalmente para aquelas pessoas que não conseguiram fazer um plano de negócios sólido, estudou toda a situação com bastante cuidado e tem uma certa garantia, consegue se segurar com questão de dinheiro por alguns meses, elas vão acabar desistindo dessas casas. Essas casas vão voltar para o mercado, só que, como a gente não está falando nem de uma, nem de duas, mas de milhares, o preço do aluguel vai cair. Porque do mesmo jeito que existem famílias com muito dinheiro e muitas casas à disposição, também existem pessoas que têm uma casa de propriedade, por exemplo, o caso de uma amiga minha. Ela mora no norte da Itália, ela alugou a casa dessa senhora que foi trabalhar em Milão. Então, ela está pagando um aluguel de Milão com o aluguel que ela recebe da minha amiga. Se a minha amiga começa a dar problema no pagamento, ela vai precisar
se virar, ela vai precisar dar um jeito ou até mesmo desistir. Se ela desistir, ela volta para casa dela e acaba deixando aquela casa em Milão vazia, sabe? Vocês entenderam que é mais ou menos uma reação em cadeia? E é isso que vai acontecer em 2026. Eu sei que não é a melhor situação, não é o melhor cenário, só que do jeito que os dias estão passando rápido, gente, 2026 a gente piscou, tá aí. Esse vídeo foi longo, tem muito número, algumas análises que são, eu sei, até um pouco chatas, mas para a gente falar de verdade das causas, os motivos, por que está tão difícil encontrar uma casa ou um apartamento na Itália, a gente precisava entrar nesses detalhes sim. Se você ficou até o final desse vídeo, muito obrigada pela sua audiência. De novo, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar e se inscrever no canal. Comenta aqui se você encontrou muito problema para achar um apartamento ou uma casa na Itália, se você está enfrentando esse tipo de dificuldade agora. Seu engajamento é muito importante, é o gás que eu preciso para continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Até a próxima, pessoal. Arrivederci!